Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o exercício é essa beterraba aqui, super fluida, é um exercício com pouquíssimas camadas e vai ser super relaxante e ótimo para aprender luz e sombra na aquarela. Então vamos lá, como eu disse no vídeo de hoje, a gente vai fazer um exercício super fluido, usando poucas camadas de aquarela. Então para isso eu vou desenhar aqui a nossa beterraba. Então o desenho vai ser simples, eu vou fazer uma bolinha aqui embaixo. Sempre gosto de falar pra vocês como é que eu faço os desenhos, pra que não tenha nenhuma complicação nessa parte, que eu sei que pode ser um pouco chatinho. Então é uma bolinha com um cabinho aqui, dessa forma. E a gente também tem que deixar um espacinho para as folhas dessa beterraba. Cuidem para fazer o desenho bem levinho nessa hora, porque a gente vai fazer uma pintura com poucas camadas, então isso significa que a probabilidade do lápis aparecer é maior. Então, muito cuidado nessa parte. E vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar sempre? A nossa pintura, ela vai ter um ponto de luz e um ponto de sombra. Nesse caso, eu tô aqui com a minha ring light vindo com a luz desse lado. Vocês até estão vendo as sombras aqui. Então, eu vou seguir essa lógica. Esse lado de cá vai ser onde a luz vai incidir. Então, eu vou colocar menos tinta, então, consequentemente, a gente vai ter um lado mais claro aqui. E desse lado, eu vou depositar mais tinta. Então, essa vai ser a lógica para que a gente consiga um formato bem definido. Então, para essa pintura, eu vou usar esse pincel aqui da Ceramic, bem grande. Ele é da linha 3027, que é de cerdas mistas. E vou usar a Quinacridone Purple, que é uma cor da Van Gogh, que eu tenho gostado bastante. Vou usar um pouquinho de violeta e vou usar um pouquinho de Quinacridone Rose. Ai, gente, desculpa, mas eu tô viciada nessa cor. Eu acho ela a coisa mais linda desse mundo e quero usar ela em absolutamente todas as minhas pinturas. Então, a mistura ficou mais ou menos assim. Gente, não precisa ter exatamente as cores que eu tô usando. Assim, vão no feeling de vocês, criem aí uma cor de beterraba. É pra ser um exercício super fácil e tranquilo de fazer, então não tem por que estressar por causa das cores. Se sentirem falta, acharem que tá um pouquinho rosa demais, podem colocar azul. Se sentirem que tá azulado demais, coloquem mais rosa. Fica no critério de vocês. Eu gosto de fazer uma beterraba bem rosada, então é isso que eu vou fazer. Essa consistência que eu vou usar aqui vai ser uma consistência tipo leite, assim, um café pra leite. Dei uma olhada aí no vídeo sobre as consistências da aquarela. E vou dar uma apagadinha também nesse desenho, utilizando a borracha limpa-tipo, porque como eu disse pra vocês, a gente vai usar poucas camadas, então é importante que a gente não tenha um desenho muito marcado. Esse papel que eu tô usando é da Honey é um daqueles que a gente ganha pra fazer testes, e eu tô achando maravilhoso ele. Eu sei que ele é 100% algodão, então vai ser uma delícia de pintar. Então eu vim aqui com a minha tinta, como mostrei pra vocês nessa consistência, e vou depositar em toda a beterraba. Olha só que cor maravilhosa que a gente conseguiu com essa mistura. A textura do papel é algo incrível também, então já fica a dica aí pra vocês. Vou deixar o nome do papel nos comentários. E calma, gente, eu sei que ainda não tem nenhuma forma, nenhum volume, mas é isso que a gente vai criar agora. Eu vou limpar meu pincel e secar um pouquinho também no papel. E vou fazer uma técnica aqui de lifting, que é a gente tirar um pouquinho da tinta de algum lugar da nossa aquarela. Arrastando o pincel limpo e quanto mais seco ele tiver, mais tinta ele vai tirar. Antes que a minha aquarela seque, eu vou pegar mais da minha mistura e vou fazer já, aproveitar e fazer esse cabinho aqui da aquarela. Então, fiquem aqui comigo, fazendo o cabinho da aquarela. Bem simples também, uma pincelada na mesma consistência. Podem deixar alguns espaços, inclusive em branco, que eu acho que isso dá um interesse grande na aquarela. E agora, pra gente conseguir criar mais sombra nessa aquarela, eu vou pegar uma tonalidade de azul. Então, ultramarino, alguma cor assim de azul, e vou adicionar nessa nossa mistura aqui da paleta. Então, isso vai criar a parte da sombra da aquarela. Olha só essa cor bem escura que a gente tem aqui. Eu vou depositar nesse canto aqui, que seria a sombra da beterraba.
E aqui no espaço de luz, eu vou sempre abrindo um pouquinho mais de luz, arrastando a tinta com o pincel seco. Vou misturar o encontro delas e o resultado vai ficar super interessante. Se eu achar que eu preciso de mais rosa, que é o caso, eu também vou pegar um pouquinho aqui do Quinacridone Rose novamente e vou voltar aqui com ele. Podem ir fazendo a mistura aí da aquarela. Quanto mais cores puras vocês misturarem, também vai ficar interessante. Então, sem medo, podem se jogar. A ideia aqui nessa aquarela é que a gente não faça muitas camadas. Então, eu tô satisfeita com essa camada aqui que eu já fiz. Então, agora eu vou partir para as folhas. Então, eu tô misturando aqui um pouquinho de Sap Green, da Winsor & Newton, e um pouquinho de tonalidades amarronzadas, para dar um tom mais botânico para esse verde. E vocês sabem que aqui no canal eu gosto bastante de usar tonalidades e materiais mais acessíveis, mas também é legal, às vezes, a gente fazer uma proposta mais profissional de vez em quando, para vocês irem conhecendo os materiais. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a nossa beterraba em si. Fazer algumas pinceladas bem livres aqui nessas folhas. E uma coisa bem importante que eu vou dizer pra vocês nesse momento é pra respeitarem essas divisõezinhas brancas que a gente vai ter entre cada folha. Isso vai dar um interesse bem grande na nossa aquarela e vai fazer a diferença, vai fazer ali a marcação da divisão entre as folhas. Quanto mais água, mais claro a gente vai ter a nossa tinta. Quanto menos água, mais escura ela vai ficar. Então, aqui misturei um pouquinho mais de tinta para conseguir ter um pigmento mais escuro. Aqui eu vou pingar algumas gotinhas pra gente fazer essa sombra nas folhas da beterraba também. Esse encontro aqui das folhas com a beterraba eu acho que é uma coisa interessante também, por mais que fique uma manchinha, eu acho bonito, tá, gente? Sinceramente. Agora eu vou misturar uma tonalidade mais escura de verde pra gente fazer, então, a parte das sombras dessa aquarela. Então, eu misturei um verde azulado, que vocês encontram aí nas paletas da Pentel. Vou misturar marrom, que é uma tonalidade que escurece muito bem os verdes, e um pouquinho de Sap Green também. E agora, com a aquarela molhada, eu vou fazer exatamente como na beterraba em si. Vou depositar essa tinta mais escura aqui. Lembrando que os pontos de sombra estão desse lado. Então, é onde a gente vai ter mais pigmento. Como eu não quero que esse verde se espalhe tanto, eu vou empurrar ele um pouquinho aqui. Mas também sem nenhum problema, isso é algo que a gente pode resolver. Inclusive, voltando com um pouquinho das tonalidades que a gente usou pra fazer essa primeira base aí da beterraba. Eu achei que ele se espalhou demais, sabe, gente? Até gosto, assim, quando a aquarela se espalha, mas nesse caso ele se espalhou muito. Ainda acho que dá pra escurecer um pouquinho mais as folhas, então eu vou misturar azul, um pouquinho de marrom, um pouquinho de verde, como vocês estão vendo aqui, e continuar depositando essa tinta bem escura nessas extremidades do papel. Quando a gente testa papéis novos, eles são diferentes, e é a primeira vez que eu tô usando esse papel. Ele veio naquelas folhinhas de amostra, como eu já disse pra vocês, então é um papel novo pra mim, mas eu tô achando maravilhoso o resultado desse papel. A textura é linda e a aquarela vai ficar muito bonita com ele.
Então, o resultado final da nossa pintura foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que o resultado ficou incrível. Esse papel é lindo, a textura ficou linda. E a luz e sombra também é algo que vocês podem estudar a partir desse tutorial. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem de conferir os outros vídeos aqui do canal. E até a próxima!